Olá, alunos! Meu nome é Maria Eduarda e eu sou monitora do projeto de redação. Hoje eu vou explicar como você deve escrever o parágrafo de conclusão para arrasar no Enem. A conclusão é o último parágrafo do seu texto e deve conter uma proposta de intervenção para o tema da redação, ou seja, uma solução prática para o problema e duas frases de retomada do texto, uma no início do parágrafo e uma para fechar o seu texto. Na primeira frase, você terá o tópico frasal que abordamos na aula sobre o parágrafo de desenvolvimento. Vai ser uma frase bem sucinta para introduzir a sua proposta de intervenção e você pode retomar algum argumento ou repertório. Mas lembre-se, essa retomada é bem resumida. Nada de argumentar ou justificar algo. No máximo, 2 linhas para essa frase, já que você apresentou todos os seus argumentos nos desenvolvimentos acima. Depois, você vai propor uma solução prática e palpável. E, por fim, você vai retomar novamente alguma parte do seu texto para fechá-lo. Novamente, será uma frase bem resumida somente para demonstrar que você planejou o seu texto para todas as partes dele se relacionarem. Vamos então falar da proposta de intervenção. A proposta de intervenção deve obrigatoriamente ser prática e ter 5 elementos: a ação, o agente, o modo ou meio, a finalidade e o detalhamento. Para cada um deles, você deve responder as respectivas perguntas. A ação: o que vai ser feito? Agente: quem vai fazer? O modo ou meio: como isso vai ocorrer? Efeito: por que essa ação deve ser feita? O detalhamento é uma informação ou uma justificativa referente a algum dos elementos. Essa parte é a parte do justifique. As competências relacionadas ao seu parágrafo de conclusão são a 3 e a 5. A 3 vai avaliar a retomada de texto a partir do tópico frasal e a frase conclusiva e a relação entre os seus 2 desenvolvimentos, ou seja, os seus 2 argumentos e a solução proposta por você. Já a competência 5 vai avaliar toda a sua proposta de intervenção e a validação dos seus 5 elementos. Agora eu vou explicar melhor e dar alguns exemplos de cada um dos elementos da proposta de intervenção. A ação é o ponto central do seu parágrafo de conclusão. Você vai colocar alguma decisão que será tomada para resolver a problemática. Mas lembre-se, precisa ser uma ação prática. Alguns exemplos são: incentivo à denúncia, políticas públicas, projetos educativos, ações inclusivas e incentivos sociais. O agente é quem vai realizar a ação proposta. Lembre-se que deve ser um agente válido, ou seja, não coloque pessoas. Alguns exemplos são o Estado, as escolas, a mídia, a igreja, associações comunitárias, ONGs, ministérios públicos. O modo ou meio é o caminho a ser tomado para a ação concretizar. Lembra das perguntas anteriores? Aqui você vai falar como a sua ação vai ocorrer. Para isso, use conectivos como por meio de ou de modo que, para não correr o risco de o corretor confundir esse elemento. Alguns exemplos são: criação de disque-denúncias, leis ou mais fiscalizações, mais vagas em universidades, bolsas de pesquisa, acessibilidade em ruas pelo país, cursos gratuitos e vídeos educativos na internet. Já o efeito é o resultado ou a finalidade que a sua ação terá na sociedade. Para isso, responda alguma das perguntas: o que ela vai melhorar? Quais os impactos dessa ação? Quem essa ação irá beneficiar? Por fim, no detalhamento você vai explicar, exemplificar, especificar ou justificar algum dos pontos mencionados de modo a mostrar para o seu corretor que você pensou bastante a respeito da sua proposta de intervenção. Você pode detalhar, por exemplo, o seu agente. Nesse exemplo, a gente colocou: as instituições públicas responsáveis pela socialização dos indivíduos devem, e aí você continua a sua proposta. Atenção! Não coloque propostas condicionais, ou seja, que dependem de algum outro fator para ocorrer. Portanto, evite usar se no seu parágrafo. Não coloque ações que não sejam práticas ou palpáveis, como incentivo à solidariedade, colocar a mão na consciência ou conscientizar a população. Vamos ver na prática como funciona?
Essa conclusão faz parte de um texto nota 1000 no Enem 2019, no qual a proposta foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vou ler para identificarmos as partes do parágrafo. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade da democratização desse recurso. Aqui, ele introduz a proposta de intervenção retomando o ponto de vista que provavelmente ele defendeu ao longo do tema, que é a necessidade da democratização do cinema. Repara que ele retoma o argumento de forma breve e sem introduzir novas ideias. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer, por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Desmembrando a proposta, o agente é o Ministério da Educação e da Cultura. A ação é promover acesso ao conhecimento e lazer. Como essa ação será feita? Por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas periféricas. Percebam que ele explicita qual será o modo pelo conectivo por meio da. Talvez, se ele não tivesse colocado esse conectivo, nós acharíamos que o modo fazia parte da ação. Depois, utilizando o traço, ele dá mais detalhes dessa instalação de cinemas públicos. E, por fim, usando o conectivo a fim de, ele deixa claro por que essa proposta será feita. Reparem que provavelmente os argumentos dele foram baseados na alienação e na insuficiência intelectual das pessoas de classes inferiores, já que a proposta dele englobou essas duas finalidades. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies animais através do conhecimento da cultura. Viram como, mesmo depois de sugerir uma proposta, ainda há um fechamento de texto retomando o repertório referente a Aristóteles? Com certeza, o candidato já havia dado essa ideia e esse repertório em alguma parte anterior, e ele só fechou o texto como um todo. Dessa forma, ele garantiu a nota total na competência 5 e demonstrou um bom planejamento textual referente à competência 3. É isso, alunos. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Não se esqueçam que a prática leva à perfeição, então sempre enviem suas redações para correção. Bons estudos!